tudo bem? Oi, Milene, boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar aqui, viu? Obrigada. Igualmente, nós agradecemos pelo convite. Você está linda hoje, Milene. Muito obrigada. Muito Merece, linda. né? Uma produçãozinha para a gente refazer 23 anos do tempo. 24 já, viu, Milene? 24. Sim, sim, mas a minha participação são 23 anos. Eu Ai, entrei em 97, você entrou em 97, é verdade. Você entrou já na. A novela já estava próximo do. Entre o meio e do quase o final. fim, né? Isso, eu entrei em Verdade. março e finalizou as gravações em junho. Ah, verdade. Desculpe pela gafe. E como você está hoje, Milene? Tudo bem com você? Tudo tranquilíssimo. Que ótimo. A nossa live promete hoje. Já temos várias pessoas entrando. Eu quero agradecer a todos vocês. Sejam bem-vindos. A Milene tem muito para compartilhar conosco. Desde já, para quem não sabe, fora ser atriz, ela também é advogada atualmente. Eu não sei se é certo falar advoga. É correto falar advoga, Milene? Estou certo? Perfeito, sim, sim, eu advogo, exato. Ótimo. E a Milene também, ela já foi professora das artes circenses, né? Eu não sabia, fiquei até surpreendido de ver um pouco sobre essa história, Milene, gostei bastante. Ela já modelou, nós até compartilhamos aqui uma postagem que ela participou do Miss Petrópolis, né? E atualmente ela tem muito para contar para a gente sobre a sua trajetória em Chica da Silva. Milene, para iniciar a nossa live, eu vou só te explicar como é que nós vamos seguir aqui. Nós vamos iniciar falando sobre 1996, depois nós vamos para as perguntas, inclusive perguntas dos fãs enviaram para você. Depois nós vamos falar sobre a atualidade que você tem feito atualmente, ok? Tranquilíssimo, estou pronta. Ótimo. Então é o seguinte, 1996, o que estava acontecendo na sua vida antes de entrar em Chica da Silva? Então, Thiago, antes de fazer Chica da Silva, eu era aluna da Escola Nacional de Circo. E foi através da Escola Nacional de Circo que surgiu essa oportunidade de estar estreando em uma novela. Antes eu tinha feito também algumas participações especiais no Fantástico, em algumas cenas curtinhas que existiam, já fiz figuração. Então a minha parte artística seria o circo e também eu fiz tablado também, eu fiz tablado com Ricardo Kozovski, então eu já tinha alguma coisa de teatro, mas era basicamente circo e modelo e manequim, né? Na minha cidade anterior, eu já participei, como você mesmo disse, do Miss Petrópolis, fiquei em segunda colocada, fui gata verão, fui, enfim, destaque, né? Eu modelava bastante na época. Então, o meu início foi modelo e circo. Olha que interessante. Então, tipo, o convite foi um convite da novela ou você viu alguma chamada que te levou até o teste? Se é que houve um teste. Sim, sim, houveram alguns testes. Na verdade, eu vi uma notinha no Globo. Eu até mandei para você depois, se você quiser publicar com eles. Uhum. Tinha uma notinha no Globo. Walter Avancini procura meninas com cara de santa. Situação. Liguei para minha mãe na época e falei: mãe, eu tenho cara de santa, mas não falei para que era. Aí eu, Lueté, falei, sem problema. Liguei para a Rede Manchete na época. Falei assim: olha, eu já tinha, na verdade, o registro de atriz pelo circo. E eu falei assim: olha, eu tenho interesse em fazer o teste. Não, tudo bem, o teste é amanhã. Eu falei: como assim? Tem fala, tem que decorar? Não, basta comparecer. Então tinha eu e um monte de meninas para fazerem esse teste de meninas com carinhas de santa. Até então a gente não tinha a menor ideia do que o Walter Avancini estava aprontando, né? Então eu fui para a Rede Manchete, era aquele mundo. Nos corredores eu já dou de cara com Drica Moraes, né? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu para estar aqui? Mas tudo bem. Aí deram pra gente um textinho, eu sou péssima em decorar texto, me deram um textinho, olha, você vai entrar ali naquela salinha e tal, você fala o texto e o Avancini vai estar selecionando. Eu falei, tudo bem, é só decorar? Mole, né? 5, 6 linhas? Tranquilo. Cara, improvisei da primeira à última linha, todas as linhas. Quando eu acabo o teste, o Pilar chega para mim e fala assim: olha, o Avancini odeia que não decorem as falas.
pronto, tô fora. Porque, porém, eu tava muito nervosa, a primeira vez na televisão. Eu falei, então, né, tá bom, então. Aí o Pilar chegou pra mim e falou assim, olha, o Avancini odeia que improvisem as falas. Eu falei, pronto, tô fora, porque eu improvisei da primeira à última linha. Eu não tinha decorado o texto, porque era muito rapidinho, sabe? Aí eles falaram assim, olha, você vai pra casa, se você for selecionado, eles te ligam. Cara, eu fui pra casa com a menor pretensão. Eu falei, gente, assim, né, não tenho nenhum trabalho artístico em televisão. Improvisei da primeira à última fala. Qual a probabilidade de eu ser selecionada? Nenhuma. No dia seguinte, porque eles estavam com muita pressa, né, dessas meninas entrarem na novela, no dia seguinte já ligaram, olha, você foi selecionada, vem pra Rede Manchete fazer a prova de roupa. Aí você fica assim, opa, isso é sério? É verdade? Está acontecendo? Enfim, a gente foi fazer a prova de roupa, aquela coisa maravilhosa, né? Medindo e tal, eu me sentindo aquela pessoa importante, né? Aí falaram assim, olha, só que vocês vão ter que cortar o cabelo. Gente, meu cabelo era gigante, aquela foto que você divulgou. Meu Sim. cabelo era enorme. Eu falei, como? Noviça não tem cabelo grande, porque as noviças não têm vaidade. Então, todas as noviças selecionadas terão que cortar o cabelo. Falei, tá bom, vamos cortar o cabelo. Eu tenho ele guardado até hoje, viu? Um pedação assim de cabelo guardado até Que hoje. legal. Eu falei, tá bom, tem que cortar o cabelo. Vamos cortar o cabelo. Depois, Thiago, foi uma loucura, porque todos os jornais do mundo ligavam pra gente. E a gente dava entrevista o tempo inteiro. Então, assim, esse início foi um baque até a gente se acostumar o que era o Furacão Chica da Silva. Mas você assistia a novela? Você já sabia dessa repercussão da novela antes de fazer parte do elenco? Não, não sabia. Porque como eu fazia escola de circo, eu fazia escola de circo de manhã e eu trabalhava tarde e noite. Então eu praticamente não assistia televisão. Né? Os meus familiares em Petrópolis, assim, eu ouvi um burburinho, agora assistir, não assisti. Quando eu fui selecionada, eu falei, peraí, onde é que eu estou? Vamos assistir? Vamos saber quem é quem? Então, assim, eu caí literalmente de paraquedas. O Avancini confiou, selecionou por conta e risco dele. Mas naquela época você não era menor de idade. Não, não, já tinha 18 anos. Ah, sim. Que ótimo. Não, que interessante. Então foi uma reviravolta na sua vida, acredito eu, para receber esse papel e fazer parte da novela. Você se lembra alguma coisa sobre esse teste, as falas que você tinha que dizer para ele? Não faço a menor ideia. Se eu não decorei lá, Thiago, 23 anos depois, é que eu não vou Verdade. decorar mesmo. Estou exigindo muito dessa mente, Não, mas né? lembra que era uma coisa, muita coisa. Eu lembro muito que aquele linguajar do voz me ser, do você, isso foi utilizado. Mas foi utilizado bem carregado. Uma outra coisa que até você pode perceber agora, eu não tenho um tom de voz baixo. E o Avancini gosta que falem cochichando, tem que falar bem baixinho. Sim. Ele assim, Milene, o microfone, tem microfone, você pode falar mais baixo. E como uma freira, como uma noviça, o tom de voz era todo baixinho assim. Então, no teste, eles exigiram isso, que você falasse os termos da época, né, do voz me ser, do você e bem baixinho, que para mim também foi uma luta, mas foi bom, foi bacana. Nossa, que ótimo, Milene. Você se recorda de alguma outra pessoa conhecida ou famosa que tenha participado do teste? Ou naquele momento foram, na maioria, meninas anônimas mesmo que participaram? Não, eram todas anônimas, porque o Avancini ele queria causar, né? Então ele queria meninas novas, com caras de santa, para fazerem justamente esse tumulto no Tijuco. E foi até bacana eu ter revisto, né, a matéria, quando eu fui te enviar o material, que eu comecei a ler, principalmente aquela denúncia da igreja, a gente deve falar isso mais para frente um pouquinho, Sim. que a ideia do Avancini não era esse tumulto do jeito que foi. Tanto é que quando a gente teve a reunião com ele, ele falou que cada noviça seria. A menina Pia seria realmente aquilo, noviça, vai entrar noviça e vai morrer noviça. As outras meninas seriam enfeitiçadas pela bruxa Fausta e seria aquele pandemônio, literalmente. Né? Então, assim, ele disse o que cada noviça seria. Só que chegou na mídia de uma outra maneira, cortaram essas cenas,
sem saber a real intenção, sem saber exatamente o que era, o que iria acontecer. E seria muito bacana, Thiago, se essas cenas fossem ao ar. Verdade. Já que a gente iniciou falando sobre o assunto, vamos continuar. Então, pelo que eu sei, foram gravadas cenas que seriam um pouco mais licenciosas para noviças, né? Que elas seriam enfeitiçadas pela Sim, Fausta, e elas iriam atacar o Padre Eurico, correto? E alguns dragões também iam aparecer ali na área. É isso? né? Não, Thiago, ia atacar Não? geral. Não, atacar geral. É geral! Atacar o Tijuco geral. Atacar geral. Para Gente! você ter noção, tinha uma cena que a Pia, coitada, né? A Pia sempre foi noviça, mas a Pia teve que descer de uma, tipo assim, terceiro andar por uma corda. Era nesse nível. A gente tinha que fugir pela janela por uma corda. Como eu fazia circo, eles achavam que eu não tinha medo de altura, mas eu tenho pânico de altura. Então você está no terceiro andar de uma janela, tem uma corda, o diretor fala, desce pela corda. Você vai falar que não sabe? Aprendi a descer em corda em 2 segundos. Então, assim, tinha umas cenas muito agitadas, sabe? Uhum. Muito legais. Né? Então, assim, eles cortaram sem nem ao menos dar a chance de saber o que iria acontecer, mas era muito legal. E as meninas em si, as noviças em si que entraram, como eram todas muito novinhas, tinham só experiência, né, de curso de teatro, como eu tinha também, era um grupo muito bacana, sabe? Eu acho que seriam cenas muito bacanas que iriam ao ar, né, antes desse rebuliço todo. É, foi bom você falar sobre isso, até apareceu uma pergunta ali do Janderson. Quem seria assediado pelas freiras seria o Padre Eurico, o contratador também entrar nessa brincadeira? Tinha algum outro personagem que você se recorda que seria Sim, então, assediado? sim, foram gravados com o Padre Eurico, foram gravados com o Matheus Pettinati, com o senhorzinho Xavier, a gente, né, as noviças e tal, tirando a blusa dele, pegando o umbigo dele, era mais ou menos assim, tá? Uau! Era realmente coisas picantes. Tinha o contratador também, tinha os dragões, mas assim, o Arraial do Tijuco virou do avesso. Eram gravações mais à noite, de madrugada, assim, seriam bem picantes, sim, mas não no contexto que foi levado, sabe? Hum, Mas era muito bacana. compreendi. Eu até mesmo peguei uma nota que saiu pela Folha de São Paulo. O Avancini disse sobre essas cenas que depois houve uma denúncia, né, da Igreja Católica, não quis que elas fossem vinculadas. Ele disse o seguinte: os grupos católicos começaram a falar sobre o que não viram. Não tive a intenção de provocá-los. Vou mexer porque não precisamos de polêmica. A novela vai muito bem e não queremos prejudicar o produto. Mas, desculpa, mas não mexerei novamente, porque senão voltaremos aos tempos da ditadura. O que você acha dessa nota que saiu do Walter Avancini? Com relação a essa nota dele, é exatamente isso. Não eram noviças, freiras, de livre vontade, atacando os homens do arraial. Não era isso. Antigamente, na época da Inquisição, tinham as bruxas. Tanto é que a Igreja Católica queimava as bruxas, né? Então, o que acontecia com as noviças foi exatamente isso. Elas eram enfeitiçadas. Tinham um feitiço para causar esse rebuliço no Arraial do Tijuco. Só que assim, não eram só as noviças. Olha, eu sou noviça santinha, eu tô aqui na igreja, eu vou agarrar todo mundo. Não era isso. Tinha essa parte do feitiço, da Inquisição, né? Então a igreja não permitiu. Eu sou católica, sabe? E sou católica que eu frequento realmente igreja aos domingos, meus filhos fizeram catequese, crisma. Enfim, não era nada que realmente desabonasse. Mas como eram imagens de freiras, né, de noviças, atacando os homens, sem que as cenas fossem vistas, elas foram deturpadas. Sabe? Tinha um contexto realmente. A entrevista que a Avancini deu, como sempre, ele é mestre. Foi mestre. Então, assim, é perfeita. Porque não era esse contexto desabonando. Era o contexto da Inquisição e da bruxaria. Ótimo, bom saber. Milene, o pessoal está falando um pouco que está travando. Pessoal, é o seguinte, nós temos uma opção, que é fechar e abrir novamente, mas pode ser que volte travando. É uma questão mesmo da conexão, ok? Você Que sabe se é você... minha ou a sua? Que a minha eu tô dentro da sala. Pode ser a Que tá minha ou a o sua, meu.
fato de várias pessoas fazerem live ao mesmo tempo, o Instagram também pode acabar tendo alguns probleminhas. Tá? Milene, você quer continuar? Você quer abrir e fechar? Acho que a gente pode continuar, porque dá para te ouvir Pode bem. continuar. Mas podemos continuar? Ó, dá para ouvir. É porque assim, eu não enxergo também, tá, gente? Aparecer de óculos eu não queria. Então, Thiago, dá uma lida aí se as pessoas estão conseguindo ouvir. Ó, o áudio não está ruim, só a imagem. Então, continua. Tá, ok, então vamos continuar. Bora Composição de lá. personagem, Milene. Quando você recebeu então a personagem Pia, já foi dito que você seria a pura, né? Como Exatamente. foi a sua preparação para essa personagem? Você foi estudar sobre as mulheres do convento, sobre a história do século XVIII? Como é que foi? Conta para nós, por favor. Então, Thiago, como eu falei com você, eu não tinha experiência cênica para televisão, né? Então, quando foi passado o personagem para a gente, o que eu utilizei? Como eu falei com você, eu sou católica desde pequenininha, né? A minha família nem é tão católica assim. Eu sempre gostei de igreja. Eu fazia parte antes de um grupo folclórico alemão. E a gente fazia as danças dentro de conventos. Então, eu fui buscando essas referências para que a pia sempre fosse contida, né? A pia, ela não podia chegar chegando, porque as noviças elas são contidas, as noviças olham para baixo, tanto é que a maioria das minhas cenas são olhando mais para baixo, né? Elas não erguiam a cabeça. Então, assim, tinham algumas coisas que a gente fazia justamente para incorporar esse personagem. Então, houve estudo sim, porque depois a gente viu que o negócio ficou sério e que a gente realmente iria ao ar e a gente não pode passar vergonha assim, em rede nacional, né? Então, acho que todas estudaram bastante para que a gente conseguisse oferecer pelo menos um pouquinho do que o público merecia, né? Então, assim, houve um estudo, sim, e árduo, tá? Tanto da composição do figurino, quanto a composição do personagem. O que eu falei para você, o tom de voz, abaixar o tom de voz, a respiração, isso tudo influencia muito. Então, houve um estudo árduo, sim. E o Avancini chegou a te dar um DNA, que é uma palavra para você lembrar da personagem? Ele chegou a te dar uma Não, palavra? Uma palavra? não. Isso eu acho que foi só o alto escalão, sabe? Porque eu ouvi algumas lives, né? As pessoas falando, não. A gente recebeu realmente o que cada uma seria. Tanto é que ficou a Pia e a Agnes, né? Depois desse tumulto com a Igreja Católica. E a gente não teve isso, não. A gente só tinha aquilo ali que era para seguir. E quando a gente saía, enfim, saía do tom que ele queria, ele chamava atenção. Opa, olha só. Lembra? Vamos lá, respira. E eu sou meio tapada assim, tá, gente? Eu confesso. Porque às vezes a pessoa fala, eu falo, gente, tá falando comigo mesmo? Milene, é com você. Então, peraí, é pra fazer o quê? Eu sou meio metódica também, né? Tapada Uhum. e metódica. Gente, eu não sei se combina, mas essa sou eu. Aí ele assim, isso, mais baixo. Principalmente, tem uma cena, eu acho que vocês vão comentar depois sobre o Lipiani, que a gravação dessa cena foi quase impossível de ser feita, né? E o Avancini estava lá para poder dar, estava no áudio, né? Para poder dar essa força e conduzir a cena, senão a gente não teria conseguido fazer. Uau, hein? Que trabalho árduo. E falando sobre Avancini, Milene, a pergunta do Victal, acho que é assim, aqui do Instagram, ele pergunta para você como foi trabalhar com Avancini. Você sofreu muito na mão dele? Essa é a pergunta dele. Então, não é que a gente sofre na mão dele. Porque assim, eu já tinha feito figuração, lembra que eu falei que eu fiz algumas figurações, né, alguns casos no Fantástico e tal. Em algumas figurações que eu fazia, olha como é o destino, né? O filho dele era assistente de direção. Então eu conhecia o Alexandre Avancini, que é o filho dele. E depois eu acabei atuando com a irmã e com o pai. Então eu falei, gente, e agora o que que eu faço? Porque o Walter Avancini sempre foi o ícone. Eu estava ali com o ícone da televisão brasileira. Então eu tinha um certo medo, sabe? Uma certa vergonha de chegar perto dele. Quando ele chegava, eu já estava congelada. Sabe aquela pessoa dura, congelada? Era eu e metade do elenco. Sabe? Volta e meia, né? Tinha um que era mais queridinha tal. Mas assim, a maioria ficava estática. E ele, estando ali, o que ele falasse é uma ordem. E era para a gente absorver o que ele estava falando, porque era muito aprendizado. Foi muito aprendizado, assim, sabe, real. Sabe, você estava ali com um cara que é o ícone, você já tinha trabalhado com o filho dele, que já tinha falado muito dele,
e você estava ali com um homem em pessoa. Então, foi bom. Foi pesado, mas foi bom. Até porque, eu falo muito, gente. Até porque o Avancini, assim, a própria cidade cenográfica, Thiago, ela era realmente uma cidade cenográfica. Tinham porcos, tinha a sujeira da época, as nossas roupas eram muito pesadas. Ele refletia exatamente o que aconteceu. Então foi uma novela ultra realista. Sabe? Tamanho estudo desse homem, é fantástico. Verdade, é uma obra de arte. Falando sobre isso, o Hugo BR34 aqui do Instagram e também o Léo Antião, se não me engano, Antigão, eles têm a seguinte pergunta: sobre o seu hábito que você utilizava, era muito quente aquela roupa? Era muito quente. E não era só o hábito, tá? Tinha o hábito, tinha a blusa de baixo, tinha a anágua, tinha a calçola, tinha a meia e o sapato preto. Imagina isso num calor de 41, 42 graus. Era Uau! muito Era essa? quente. Essa era a Era temperatura essa lá em roupa. Maricá? Sim, Nossa. 41, 42 graus. E fora a luz, então era muito pesado. E os trajes, eles eram muito bem feitos. Então eram tecidos grossos, para poder refletir justamente a época. Então todos utilizavam anágua, todos utilizavam aquela calçola, era vestimenta completa. Então é muito calor, sim, foi muito calor. Tanto é que eu E acho que o... essa marquinha aqui que eu tenho deve ser do sol, sabe? Que a gente ficava assim, tamanho sol. Era Sim, muito sol. o Léo até falou sobre isso, que fez a pergunta, o Léo Antigão, é que dava a impressão que a roupa de vocês era bem suja. E é só a impressão. Lavava-se a roupa todos os dias? Como é que funcionava isso? Então, lembra que eu falei que os porcos andavam lá? Então, nós tínhamos dois hábitos, tá? Dois hábitos. Só que a gente gravava praticamente todo dia. Você acha mesmo que lavava-se roupa todo dia? Não, não É, lavava roupa. E passava aquela barra daquele vestido, sabe? Era um aroma do campo fantástico. Era, era a vida real, gente. Era como na época. Na época também não se lavava roupa todo dia, não trocava roupinha cheirosinha. A gente passava exatamente o que acontecia na época de Chica da Silva. que interessante. E nessa época que você fazia a novela, você morava no Rio de Janeiro, obviamente, correto? Quanto tempo que Sim, você sim. demorava de locomoção da sua casa para estúdio e da sua casa para Maricá, mais ou menos, aproximadamente? Então, eu morava no Andaraí na época, era um bairro do Andaraí. Eu alugava até uma vaga, porque eu morava sozinha, eu sou da cidade de, nascida e criada na cidade de Petrópolis, interior do Rio. Então eu morava nessa vaga no Andaraí. Do Andaraí, eu pegava um ônibus até a Rede Manchete, que é na Glória, 1h30. Lá na Glória, gente, é antigo, gente, 23 anos, a gente pegava Kombi, tá? Não era van, não. Tinha uma Kombi. A gente pegava a Kombi até Maricá, mais 1h30. Então eram umas 3 horas para ir, umas 3 horas para a gente voltar. E às vezes a gente Uau! chegava, não sei, meia-noite, 1h da manhã, para estar na manchete de novo às 7 horas da manhã. Então não era fácil, não. Interessante você falar sobre isso, que vários atores falaram comigo que o trabalho chegava até a ser, ao meu entender, um pouco sobre-humano, que se trabalhavam mais de 12 horas às vezes, dependendo do dia. E às vezes, por exemplo, para quem ia fazer poucas cenas, chegava de manhã bem cedinho para esperar para fazer uma cena lá à noite, então ficava o dia inteiro só esperando para fazer aquela cena. Como era no seu Isso. caso essa questão? Não, é verdade, o que todo mundo falou é verdade. É porque como a Kombi, né? Saía uma Kombi ou duas Kombis, eu até enviei também para você o horário de saída. Uhum. Então eram poucos horários de saída. Lá em Maricá, a gente tinha toda a refeição, a gente tinha uma sala que até a maioria das fotos que eu tô com o Matheus, que eu tô né, com o Sérgio Brito, ali era onde a gente jogava a dedanha, era onde a gente dormia sentado. E ali era praticamente a nossa vida. A gente realmente ficava lá porque só tinha esse horário para gravar a hora que fosse para gravar. Então a gente saía da Glória, da Manchete, às 7 horas da manhã para gravar uma cena noturna, 5, 6 horas da tarde. Então era mais ou menos assim, tá? As leis trabalhistas eram outras também, né, na época, mas também a gente era muito bem remunerado. Então, eu acho que não tem muito o que reclamar, não, porque não eram mais de 12 horas trabalhadas. A gente estava até à disposição do trabalho.
mas a gente sabia que o nosso horário era mais tarde. Quem tinha carro próprio podia chegar depois, mas quem dependia da condução tinha que respeitar esses horários. Compreendi. Falando sobre essa questão salarial, você inclusive mandou o seu contra-cheque para mim. Eu achei super legal. Conta pra gente como é que é a história do seu contra-cheque. Eu tenho uma dúvida. O pessoal quer saber, na verdade, qual que era a faixa de salário, pelo menos você fazia parte dos atores de apoio, correto? Né? Sim, sim, E elenco de qual que era a apoio. faixa, Isso. qual que era a faixa salarial de vocês? Então, Thiago, foi até interessante, né, que na pesquisa, né, no material que eu fui enviando, eu comecei a ficar curiosa. Eu falei, gente, quanto valia isso na época? Então, a gente recebia, por exemplo, R$ 600. R$ 600 na época, o salário mínimo era R$ 100, R$ 120. Então, a gente recebia 5 salários mínimos. Era um dinheiro muito bom, a gente era muito bem remunerado. Então, as noviças entraram como elenco de apoio e depois eu e a Agnes fomos promovidas a atrizes. Tanto é que o nosso nome começou a aparecer depois na entrada de Chica da Silva, e antes eles não apareciam. Então ainda houve uma promoção das noviças, mas era um salário bem interessante, sabe? E com relação ao meu primeiro contra-cheque, então, menina, né, novinha. Gente, meu primeiro contra-cheque escrito atriz, né? Você abre o contra-cheque na Kombi e o contra-cheque voa. A Ponte Rio-Niterói é um movimento de carro absurdo. Eu fiz o rapaz da Kombi parar. Eu vou recuperar o meu contra-cheque. E saí andando na Ponte Rio-Niterói para resgatar o meu contra-cheque. E foi esse que eu mandei para você. Porque para mim era muito importante eu ter aquele Sim. contra-cheque, sabe? E eu fui recuperar ele na Ponte Rio-Niterói. Hoje eu acho que eu não sei se eu batia bem na época, ainda bato, enfim. Mas foi isso que aconteceu. Mas você saiu entre os carros ou você foi pelo canteiro, assim, procurando o seu contra-cheque? Não, porque assim, quando ele voou, eu já foquei, sabe? Assim, quando você foca. Eu falei Ah, sim. assim, ali, ó, tá ali, falei, para! Aí ele parou, pisca-alerta. Cara, é um movimento. Hoje eu acho que eu não faria uma loucura dessa. Mas assim, tinha carro. A gente saiu pedindo pra parar o carro pra eu recuperar. Aí eu recuperei, entendeu? Mas Uau, Milene, muito legal. E falando tá sobre comigo. essa questão das noviças, você falou que você e a Renata Oliveira foram promovidas, né? Você e a Isso. Agnes. Isso. Havia um certo clima de ciúme ou de rivalidade por conta disso entre os atores de apoio, no caso, entre as noviças, porque vocês foram promovidas e as outras não? Então, eu acho que não, porque não deu tempo, Thiago, de haver essa rivalidade. Porque elas já precisaram sair. Elas tiveram que sair. Então, assim, desse grupo que saiu, eu ainda tive contato com a Marcela durante muito tempo. Agora a gente perdeu o contato, enfim. Então, assim, eu acho que não ficou esse mal entendido. É óbvio que deve ter ficado. Poxa vida, éramos 7. Gente, é até tema de novela, né? Éramos 7. Só 2 ficaram. Por que que só as 2 ficaram e não escolheram uma outra? Né? Enfim, aí a decisão foi do Avancini, ele não falou o motivo. Eu sei que eu continuei muito feliz, obrigada. Mas assim, se houve essa rivalidade ou não, eu tava de boa, tranquilíssima. Muito interessante. Milene, e você mandou pra gente, pra mim, inclusive eu postei essa foto aqui, uma foto que estão as noviças, você é a única que está de hábito e tem um contratador junto de vocês. É uma cena, seria para divulgação? Conta pra mim sobre a história dessa foto, que eu fiquei super intrigado. Então, Thiago, antigamente, gente, eu tô velha, antigamente era o filme de rolo, né? Então você tinha que aproveitar a oportunidade de utilizar o filme de rolo, que não eram muitas poses. Então, assim, aquela ideia foi minha. Eu falei, gente, vamos juntar aqui as noviças, que foi inclusive a última cena delas, que foi o casamento. Eu falei, né? Eu falei assim, vamos juntar então as noviças. E o contratador sempre ficava lá de bobeira, o Vitor é um querido. Ele ficava lá de bobeira, eu falei, você é o contratador, né? Você faz favor de ficar aqui e dominar aqui as noviças. Então foi uma foto que eu pedi para tirar. E foi nesse salão de Maricá, em um intervalo de uma cena ou de outra, a gente montou a foto. Mas não era cena de nada, não. Era ideia de Milene mesmo.
Ah, entendi. E falando sobre essa sua vocação para fotografia, Milene, você tem várias fotografias. Eu não postei nem a metade ainda. Tem várias que eu vou postar ao longo do tempo aqui. Tinha algum ator que não gostava de tirar foto? Ou que chegava assim, ah, vamos tirar uma foto, tá, pra gente registrar e falar, ah, não, 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 agora não, depois, ou depois, ou simplesmente falava não. Então, Thiago, apesar da Thaís ter participado da live semana passada, eu chegava perto da Thaís para tirar foto, ela nunca tinha tempo. Não, depois, depois, depois. Eu já estava revoltada, sabe? Que é difícil ouvir não, né? Eu Uhum. falei, poxa, justamente da Chica da Silva eu não vou ter foto? Fui reclamar com a mãe dela. Falei, dona Mercedes, olha só, eu queria muito uma foto com a Thaís, só que ela não quer tirar foto comigo. Ela me agarrou no braço, levou no camarim. Thaís, vem! Tirei a foto com a Thaís. Né? Mas a gente era muito novinha na época. Então ela foi a única que foi assim. Eu demorei, assim, comecei a tirar foto, brincar e tal. E ela era a única que eu não conseguia. Mas é a dona Mercedes, que é um doce de pessoa, realizou o meu sonho. Então eu tenho de praticamente todo o elenco. Que ótimo. E não era tão Né? usual as pessoas tirarem foto, né? Porque acho que você até então é a atriz que mandou para mim pelo menos o maior número de fotos. Não era muito comum tirar foto, ficar filmando naquela época, certo? Não, porque era muito caro. Sim, era muito caro. Assim, a revelação do filme em si era muito caro. Você tinha que levar uma câmera. Mas eu sou apaixonada por fotografia. Sou apaixonada. É uma paixão minha antiga. Eu gosto muito de foto. É, filmagem não era normal, não tinha celular assim, né, gente? O celular era aquele tijolão, sabe, que fechava. E quando os nossos roteiros chegavam, era o bip. Nós tínhamos um bip. Favor retirar os roteiros na rua do Russell. Pronto. Então assim, era mais difícil, né? Era muito comum o autógrafo. O autógrafo era muito comum, agora a foto não. Como os tempos mudaram, hein? Mudaram, né? Hoje as pessoas não vivem sem o celular e sem uma maneira de fotografar, principalmente os atores a si mesmo, né? Agora tem a selfie e tudo Sim, mais. Agora uma dúvida sim. minha, uma pergunta minha, Milene, sobre a sua personagem, a Pia. Na sua opinião, você acha que ela passava o pano para o pecado ou a amizade que ela tinha com a Úrsula era tão forte que fazia ela ser conivente com algumas coisas que para para uma noviça não seriam tão assim corretas? Então, a Pia, ela sempre teve muito medo de não ir para o convento. Então, ela acobertava a Úrsula, porque se ela não acobertasse, ela não iria para o convento. Iam achar que ela era igual a Úrsula. Então, a menina Pia, ela era muito contida, ela era muito católica, muito religiosa. Então, ela tinha medo de não ir para o convento. Então, ela acabava obedecendo a Úrsula para que ela pudesse ter o sonho dela realizado de ir para o convento. Tem até uma das cenas que a Pia chega para a Úrsula e fala assim: Vosmecê não vai para o convento, não é? Porque a Pia já não aguentava mais aprontar, falar, mentir, omitir. Era uma coisa que estava sufocando ela. Aí ela inventava a gravidez. Tanto é que a única vez que ela tomou coragem, que você até publicou a cena, que ela viu a Úrsula e o Xavier se beijando na igreja, ela ia contar. Aí chega a Úrsula, ela, foi nada não, foi um anjo. Parece um anjo. Não era um anjo. Isso fazia muito mal para ela, Uhum. sabe? Nas cenas a gente via. E tinha uma cena que até você postou também do Altair Lima, né? Do sequestro da Pia no julgamento da mãe de Chica, que aquela pós-cena onde o capitão Mora, o Mário Cardoso, leva a Pia de volta para Úrsula, ela fala assim: uma cobra me atacou. Eu tinha certeza absoluta que ali seria uma cena de estupro. Só que eu falei, eu não vou levar para esse lado porque eu não vou tirar a roupa, eu vou continuar sendo freira. Então eu mudei a entonação para que continuasse tudo de boa, mas aquela cena ali era para levar a entender que houve algo a mais. Ah, entre o Jacobino e a Pia enquanto ele a levou. Olha para você. Amarrada na árvore, exatamente. Ah, entendi. Gente, o Avancina era, era da pá virada, hein? É, e Ou o aquela Adam cena, Angel, não sabemos, né, nesse caso.
Quem era, então? E aquela cena do Altair, né, do Jacobino sequestrando a Pia, eu até comentei em um dos posts, né? Ela teve que ser regravada. A gente quase morreu naquele dia. O Conta pra cavalo, ele gente. não aguentou o nosso peso. Ele não aguentou o peso. O Altair subiu. Nisso que ele subiu, era para eu ser jogada atrás dele, então o cavalo virou. Só que na hora que o cavalo virou, caiu o Altair, caiu eu e o cavalo caiu para o outro lado. Se caísse em cima, gente, eu não estava aqui para contar a história. Tanto é que a cena precisou parar, eles pararam a gravação nesse dia, ela foi refeita no dia seguinte e colocaram um dublê para mim. Só que eu falei, não, não vai ter dublê, vai dar certo, eu vou fazer a cena. Mas tinha já um dublê de noviça ali para poder fazer, né? Com medo desse cavalo virar de novo. Mas foi um acidente e não foi fácil. A gente ficou bem roxo na época, porque foi um tombo, Uhum. né? Então teve que ser regravada. E você caiu de costas? Como foi? Você se lembra? Eu caí de costas, isso, eu caí de costas, o Altair caiu pegando o meu braço e o cavalo ele virou pro lado de cá. Se o Nossa! cavalo cai em cima da gente, eu não sei o que acontece, porque o cavalo é muito pesado. Então, assim, ele caiu, eu caí, ele caiu e o cavalo veio junto, porque ele não soltou o cavalo. Quando ele viu que estava caindo, no mínimo ele tentou se escorar, né, segurar, então o cavalo virou. O cavalo caiu em cima da gente. Nossa! Ia cair em cima da gente, Nossa! né? Nossa, que São essas perigo, cenas hein? ninguém conta, gente. Só a gente. Que perigo! E você sentou no cavalo de ladinho, né? Você não ficou assim de abraçada com ele, você De ficou de lá. lado. Isso. Então, isso na segunda gravação. Na primeira eu fui jogada. Na primeira eu tinha sido jogada. Ah, Entendeu? Como se é- ele tivesse me jogado e subido entendi. no cavalo. Aí a segunda, por causa do tombo, eu já fiquei de lado e agarrando ele. Que eu falei, daqui eu não caio. Mais ou menos isso. Entendeu? Eu tô aqui, daqui eu não caio. Então eu fiquei agarradinha nele ali. E aquela cara de pânico, foi pânico mesmo, gente. A gente tava morrendo de medo do cavalo virar de novo. Mas eu não quis dublê. Eu falei, não, eu vou fazer. Se eu tô aqui pra fazer, eu não quero dublê, eu faço. Fiz, Uau, sobrevivi. e ficou muito boa a cena, meus parabéns. Parabéns mesmo, de verdade. Obrigada. De nada. Outra pergunta agora do Jade Maria Vacari e também do Thiago Jatti, ambos do Instagram. Eles querem saber, se você pudesse mudar algo na trajetória da personagem Pia, o que você mudaria? Eu não mudaria nada, porque foi o que eu falei um pouquinho atrás. Se eu tivesse dado um outro tom naquele sequestro da Pia, o meu final seria diferente. Então eu não mudaria nada, faria tudo do jeito que eu fiz. Óbvio, até com mais experiência, né? Porque a gente era muito imatura na época mesmo. Mas eu não mudaria nada. Eu achava a Pia uma gracinha. Eu adorava fazer, adorava colocar aquele hábito, sabe? Gente, eu me sentia muito importante. Era lindo. Não mudaria nada. E uma pergunta, porque eu não vi toda a novela, obviamente, porque ela chega pra gente muito cortada, né? Então tem muitas cenas que a Sim. gente não viu, porque quando passou no SBT, cortou, no Passones também, que é um outro Muita canal que coisa. exibiu, cortou. Qual foi o verdadeiro final da Pia na trama? Qual foi a sua última cena? A última cena foi o casamento da Úrsula com o senhorzinho Xavier. Ali foi a última cena, porque dali eu iria para o convento. Só não teve a ida para o convento. Então ficou Mas ali, teoricamente, eu me subentendido que você livraria da foi. Úrsula. Subentendido que a Pia iria para o convento, que a Pia foi para o convento. Essa era a minha última cena. Pia vai para o convento. Ah, e quando você leu isso lá na sinopse, assim, do capítulo, quais os sentimentos que vieram a você naquele momento? Ai, Thiago, porque assim, né? Foi tudo muito intenso. Como eu falei com você, eu vi a matéria em janeiro, em março eu já estava com a minha carteira de trabalho assinada como atriz. Então, quando você vê o final, algo acabando, dá aquele sentimento de vazio. Fala, poxa vida, gente, olha a família que a gente construiu. Carla Regina, Giovana, Dalton, todo mundo fala, olha a família que se formou. E foi uma família muito bacana, sabe? Assim, 85% das pessoas ali eram muito bacanas. Então, a gente ficou com aquele sentimento de perda, de vazio, sabe? E foi difícil depois você não ver o seu bip tocar, você não ter passar aquelas horas todas, sabe? Indo para o estúdio.
É um sentimento de vazio, é ruim, não foi, nossa, que legal, acabou. Nada, foi difícil. E falando sobre a sua afinidade, inclusive, o Jota Costa, acho que apareceu ali, ele casou com a pergunta que eu ia fazer agora. Bora falar sobre o seu núcleo, os atores que faziam parte do mesmo núcleo que você. Eu vou falar o nome deles e eu Sim. gostaria que você falasse como é que era a sua relação com eles, ok? Ok, Bora. Rita Ribeiro, Menina Úrsula. prazer, tá Pode falar ótimo. mais. Ainda não é o Não, não tem bate-bola, como não. falar mais. Então, não tem como falar mais, só isso, muito prazer. Foi um prazer trabalhar com você, ponto. Ok. Era só pra cena. José Steinberg, que era o padre Aguiar. Aguiar, Padre Aguiar. Padre Aguiar é um doce, ele mora em Teresópolis, a gente depois. Gente, ô pessoa alto astral, maravilhoso. Vê se você travou, Thiago, tá me ouvindo ainda? Estou te ouvindo. Então tá bom. Então, o José Steinberg, ele é um doce, é um amor, é uma pessoa super pra cima, no que ele puder te ajudar, ele vai te ajudar. Aquelas fotos, né, que a gente fez, né, se confessando, levantando a perna, cara, ele é assim, ele é um amor de pessoa, um baita ator. Andrea Vancini, Eugênia. Gente, a Andrea é fantástica, né? Apesar de ser filha do diretor, era uma atriz como outra qualquer, sem regalia nenhuma, uma baita interpretação, uma baita profissional, uma mulher incrível. Sou fã dela até hoje. E Matheus Pettinati Xavier. Ah, o Matheus é um doce, né, gente? É uma gracinha. Não sei nem se ele lembrava de mim o quanto eu lembro dele. Mas ele também é uma pessoa incrível, carinhoso, carismático, super divertido. A gente brincava bastante. Outro querido, né, do núcleo. Ele é um doce. Gonçalo Diniz, que foi o dragão Macário. Ah, o Gonçalo também é outro querido. Depois da novela ainda teve uma peça de teatro, eu cheguei a ver. É um outro querido, mas a gente perdeu o contato completo, assim. Mas é uma pessoa muito bacana, sabe? Um astral muito bom. Renata Oliveira, que foi a Agnes. Não tínhamos contato, apesar de entrarmos juntas na Chica, nós não éramos amigas, nós não criamos vínculo. Alexandre Lipiani, inclusive, quem quer saber mais sobre como era a sua relação com ele é o Jim Tonic, aqui do Instagram. Então, Lipiane, gente, eu lembro das últimas horas do Lipiane. Como eu falei com vocês, eu fazia, né? E o Lipiane tinha uma filhinha. E eu tinha oferecido a ele ingressos do circo para ele levar a filha dele. O Lipiani não fumava, eu nunca tinha visto ele fumar. Só que na semana da morte ele estava muito retraído, ele estava muito triste. Então ele começou a fumar, ele falava menos. As cenas dele também eram cenas mais intensas. Mas assim, gente, você atuar com o super-homem do seu lado não é para qualquer um, né? E o Lipiani, além de ser humano incrível, tinha aquela voz espetacular. O falecimento dele demorou um pouco cair a ficha, porque como eu falei com vocês, eu morava no Andaraí, no Rio de Janeiro, num condomínio. Quando eu saí para gravar, como eu falei, eu não assistia televisão, não assistia rádio, nada. Eu era muito, sabe, tem um horário, vamos seguir. Saí do meu condomínio, uma criança, olha, o Superman morreu. Não, olha, o padre morreu. Eu falei, tá bom, o padre morreu, qualquer padre pode morrer, né, gente? O padre morreu. Peguei o meu ônibus, cheguei na Glória, na Rua do Russo, eu falei assim, oi, gente, tudo bem? A Kombi vai sair agora? Não vai sair não, porque um colega nosso faleceu. Falei, gente, que colega que faleceu? Que faleceu um padre, agora faleceu um colega? Isso, Lipiane. Cara, foram todos os textos pro chão. Ali eu fiquei. Chorei pra caramba, ali eu fiquei. Eu falei, gente, como? Ele é novo, muito novo. É lindo, tem uma família incrível. Como assim ele morreu, sabe? Foi uma coisa meio, ficou meio um vácuo, sabe? Porque ele era uma pessoa muito especial, muito querida, muito lindo, muito tudo. Então foi difícil, principalmente o enterro, porque chão fechado. Então a gente tinha aquela, será que é ele que tá ali?
sabe? Aquela coisa de você não acreditar. Então, será que é ele realmente que está ali? Para você ter uma noção, após o enterro dele, né? Após o velório, na verdade, que o enterro a gente não participou, após o velório dele, eu cheguei a ligar para a casa dele e deixei recado na secretária eletrônica. Falei, Lipe, você tá aí? Fala com a gente, você tá aí, porque foi difícil acreditar. Eu até falei que quando eu tivesse um filho, eu ia colocar o nome de Felipe. Só que o meu ex-marido acabou não gostando tal. Seria Gabriel Felipe, em homenagem ao Lipiani. Então, uma pessoa fantástica. Você mantém contato com quais atores atualmente da novela Chica da Silva? A pergunta da Cíntia Reis, do Facebook. Então, a Carla Regina, volta e meia eu escrevo para ela. Anabela Teixeira, que eu falo que é minha irmã Aleimar. Eu estive até em uma viagem internacional em 2018, mas não consegui encontrar, foi em Londres, mas seriam essas duas que eu tive mais contato. E o Mário Cardoso também eu tive contato há um tempo atrás, tem 1 ou 2 anos que a gente está com menos contato. Então seriam esses três, José Stenberg também, mas ele está sumido. Então, enfim, são poucas pessoas, são poucas pessoas. Murilo Rosa não mais. Ah, o Charles Miller, eu encontrei com ele em uma peça de teatro. Vitor Wagner eu encontrei. Lu Grimaldi eu encontrei. Então, assim, são poucos, tá? Não são muitos, não. Alguns a gente já encontrou. Fora, inclusive, com uma pessoa que eu conheci aqui na página de vocês, que é o Ricardo Gamboa. Ele foi comigo em São Paulo a essa peça do Vitor Wagner. Né, eu fiz grandes amigos, né, entre os fãs de Chica. Sou muito por isso também. Agora, falando sobre cenas que te marcaram. Qual foi a cena que mais te marcou, ou as cenas que mais te marcaram dentro da novela Chica da Silva? Então, Thiago, na verdade foram duas, tá? Duas cenas que me marcaram bastante. A primeira foi a pedrada na Úrsula. Que pedrada linda, gente. Você até publicou. Foi a melhor cena. Eu acho que aquela pedrada representou muito a nossa relação, sabe? E Com a Úrsula ou com a segunda Rita? cena, Ou com ambas? menina Úrsula. Ué, ela apronta demais, né? Me dá a pedrada. Não queria. Ela pediu. A gente só faz o que a pessoa pede, né, gente? Mas assim, foi maravilhosa aquela cena, foi muito legal de ser gravada, sabe? Foi interessante. E a outra cena foi após o falecimento do Alexandre Lipiani, a cena que a gente está com a Eugênia e que a gente conversa, foi aquela cena que eu falei, que o Avancini ficou lá com a voz do além, orientando bastante a gente. Porque foi uma cena que estava todo mundo chorando o tempo todo. Foi, tipo assim, 2 dias depois da morte do Lipiano, a gente teve que regravar essa cena. Tanto é que tinha assim, cena 9, eu não lembro se eu passei ela para você. Mas a gente teve que regravar a cena por causa do falecimento dele. Então essa foi difícil. Foi uma cena muito engraçada e outra cena muito triste. Então a gente teve essas duas cenas que eu posso falar que foram as mais marcantes para a Pia. E essa cena da Úrsula, você pegava uma pedra de verdade, aí fazia que estava batendo nela e depois tinha o corte da edição, ou a pedra era de mentira? Como é que foi para fazer essa cena? Então, essa pedra era uma pedra de mentira já, mas ela era bem pesada, tá? Ela não era é, uma coisa levinha, não, tá? Ela era bem durinha. Tanto é que na hora que fez assim, ela realmente caiu, né? Porque a cena tinha que ter uma veracidade maior, ela acabou caindo. Mas era bem pesada, assim, mas era cenográfica. E caiu em cima da Rita? Tinha que pegar na testa, Ah, né? você Assim, chegou a da menina encostar nela. Úrsula, né? Porque era como. Ah, tá. Claro! E a verdade fica onde? É porque tem A cena segredos de pedia, edição, achei gente, que eu sou fosse uma pessoa edição. boazinha. Não, na edição não, gente. Foi uma pancadinha, assim, legal. Sim. Pra atriz, tá, gente? Pra personagem, não tem nada a ver. Não, imagina. Mas foi intenso, foi uma pedrinha legal. E Aí depois cortaram pra fazer o calombo, né, gente? Eu não fiz o calombo nela, não, tá? Foi a inclusive que pedra. ficou maravilhoso o Calombo, gente. O Calombaço, assim, dá a impressão que realmente é de verdade. Não, não. O calombo foi fake. Mas a batidinha foi de verdade. Milene, falando sobre a repercussão da novela Chica da Silva, Pô. qual foi o lado bom e ruim da repercussão da novela na sua vida, da sua imagem como pessoa pública?
Então, Thiago, eu sempre curti muito, sabe? Eu gostava muito porque a Chica, ela revolucionou. Eu acho que ela revolucionou a teledramaturgia, ela revolucionou a vida de muitas pessoas. Foi uma novela que realmente tocou nas pessoas. Você vê, a gente gravou em 96, 97. Ela foi reexibida em 2005. Estamos em 2020 e olha o alvoroço que Chica da Silva ainda faz. E não só aqui, eu tive amigos meus do Uruguai, amigos meus de fora do país, em Portugal, enfim, assim, o mundo inteiro. Chica abraçou o mundo inteiro. Então foi uma novela ícone que até hoje é lembrada positivamente pelo, eu acho que pelo alto teor histórico que envolveu a novela. Então, assim, para mim é fantástico, sabe? Assim, eu não gosto muito, confesso, de falar assim, ah, noviça tarada. Ah, porque não era esse o intuito, sabe? Saiu uma coisa que não era bem isso, né? E essa parte me incomoda um pouco. Mas assim, nada que tire o brilho do que foi Chica da Silva, da minha participação. Imagina, foi tudo perfeito. Bom você falar sobre isso. Ou, inclusive, o pessoal tá todo mundo mandando aqui no bate-papo que quem entrou aqui foi o Vitor Wagner. Ele está aqui assistindo a live com a gente também. Boa noite, Vitor. Seja Vitor é bem-vindo. um querido. Boa noite, Vitor. O Vitor me ensinou as primeiras palavras em surdo-mudo, na língua de sinais. Ah, é? Quais foram? Sabia que ele sabe a língua de sinais? Ah, eu não lembro mais, mas eram assim, obrigado, o oi, desculpa, oi, obrigado. Ah, tinha algumas outras palavras assim. E hoje, para você ver como é a ironia do destino, né? Hoje eu sou presidente de conselho municipal e presidente da comissão da OAB em defesa das pessoas com deficiência. E esse primeiro contato que eu tive com a linguagem de sinais foi com o Vitor Wagner, na época da Chica da Silva. Muito legal, né? Muito legal, Vitor é interessante. um querido. Guardamos ele na live em breve. Agora eu tenho a perguntas do Tiago Jatti, do Riquelme, acho que é assim, do Instagram, ambos do Instagram, e da Marta Amorim Monteiro, do Facebook. Por que você não fez mais novelas? Eles querem saber. Então, Thiago, a minha vida é uma loucura. Eu sempre gostei muito de estudar. É, Não é só de estudar, eu sempre gostei muito da justiça. Desde pequenininha, eu queria ser ou professora ou advogada. Tinha até uma cena, eu vou contar depois os bastidores da nossa entrada em Chica da Silva, enfim. Então, assim, o meu sonho era fazer uma faculdade de direito. Eu sempre quis fazer faculdade de direito. Então, eu já estava na época de terminando o segundo grau, eu terminei a Chica terminando o segundo grau, e eu já tinha que fazer essas provas para o vestibular. Então, na verdade, eu não fiz direito assim que eu comecei as reviravoltas da vida, né? Eu me formei em marketing e só depois eu consegui me formar em direito. Então, eu segui mais para essa veia acadêmica, sabe? Eu não quis mais seguir com a carreira artística. Eu acho que eu não sou muito boa para isso, sabe? Acho que tem tantas pessoas melhores. Talvez se eu estudasse mais, enfim. Mas eu não vislumbrava a minha vida na televisão. Eu gosto dessa veia acadêmica. Certo. E falando sobre o remake, se tivesse um remake da Chica da Silva e você fosse convidada, você aceitaria? Aceitaria. Aceitaria. Ia ser só se eu fosse a madre superiora, né, gente? Porque não dá mais para ser noviça pia, né? Então, não, ia ser interessante, mas será que eles fariam um remake? Não sei. Eu acho que não ia ter a graça que tem o Avancini. De repente, uma reexibição, eu acho que teria mais público do que o remake. O remake nunca fica parecido com o original. Não sei se teria, como a Thaís falou, né, aquele jeitinho dela do ombro, a Úrsula. Eu acho que ia perder um pouco a essência do que foi Seria Chica da impossível Silva. reproduzir a obra de arte que vocês fizeram, mas seria interessante para trazer de novo o tema que é central da novela, né? Que é a escravidão e como o negro, o papel do A negro na sociedade deve Inquisição. ser questionado em várias, de várias formas, né? E falando sobre isso também, Milene, o que você aprendeu sobre a escravidão durante Chica, ou a novela, participar da novela, te ajudou a mudar o seu olhar em relação à escravidão no país?
Então, Thiago, como eu falei com você, eu sempre fui muito da justiça, né? Eu sempre fui muito de lutar por todos, por uma igualdade para todos. E a gente sabe que não há uma igualdade. A gente sabe que até hoje, em 2020, a desigualdade é muito grande. Seja para os negros, seja para a pessoa com deficiência, que é uma das causas que eu abraço, né? Eu costumo falar, né, que eu tenho o meu pai negro, que é o da escola de circo, os meus irmãos, e eu sei a luta que é e o preconceito que existe até hoje. Não é? Se você vai, se entra um advogado negro e entra uma advogada loura de olho azul, a loura de olho azul é a advogada e o negro é o cliente, ou ele se vestiu bem para uma coisa. Ainda tem esse preconceito. Não adianta falar que não tem. Tem, é enraizado na nossa sociedade ainda, há muito que se lutar. Então, assim, se vier um remake para poder, sei lá, modificar um pouco essa visão, eu acho sim muito bacana, né? Porque é necessário sim, a desigualdade ainda persiste. E não adianta a sociedade falar que está tudo bem, está tudo resolvido e não, a gente fez as cotas. Cota não vai mudar a desigualdade. É necessário que seja feito mais coisas. E eu concordo com você. É necessário, ainda em 2020, que as pessoas acordem para a vida. Que ninguém é melhor do que ninguém. Que ninguém é superior a ninguém. Que todos merecem e precisam ter as mesmas condições. Né? Então, essa é uma das minhas bandeiras. Concordo com você. Assim, e tem que dar visibilidade, sim. Tem que dar voz, sim, né? Para que a gente tenha realmente, algum dia, uma sociedade mais justa, né? E não tão periférica como a gente vive hoje. Verdade. Concordo, Milene. A novela, ela reprisou em 2005 no SBT. Você chegou a assistir? E digo mais, e pergunto mais, na verdade. Você chegou a receber algo por estar reprisando a novela no SBT? Então, Thiago, em 2005 eu assisti a novela na íntegra e eu tinha os meus dois filhos. Olha como o tempo mudou, né? Eu gravei em 97, tive o meu primeiro filho em 99 e a minha segunda filha em 2000. Então eu assisti a novela com duas crianças. Sim, eu assisti Chica da Silva com os meus dois filhos do lado. Eu só parei de assistir na cena que o Jacobino sequestra a Pia, que a minha filha não quis mais assistir, que ela ficou com medo porque sequestraram a mãe dela. Olha, Ela entrou em pânico. Em pânico. A Letícia entrou em pânico e não queria mais assistir a novela. E como eu estava com os dois, eu não conseguia acompanhar do sequestro para frente. Mas até o sequestro eu acompanhei. Nessa época, uma advogada entrou em contato com a gente para que a gente pudesse receber os nossos direitos autorais pela exibição no SBT no Brasil. Tá? Nesse ponto, o Silvio Santos ele sempre foi muito correto. Né? Eu já fiz outros trabalhos com ele, né, nessa parte artística, e o Silvio Santos é um cara muito correto. Então, eu acredito que todos foram pagos, né, óbvio, no percentual dos nossos direitos autorais, mas devido a tão correto que é a emissora SBT. Tá? Agora, a exibição mundial, alguém recebeu. Eu não fui. é uma dúvida. Apesar de constar no contrato, tá, gente? É uma coisa que eu tenho conversado com os atores e nós, pelo menos eu, né, fico sem compreender como assim você vai reprisar uma novela, vai passar uma novela em outro país e você não vai pagar os atores que compuseram aquela novela por nada. Então, por exemplo, ela passou na Exatamente. Espanha, passou na África várias e várias vezes e ninguém entra em contato com vocês antes falando que, ó, tá, vai reprisar aqui. Qual que é a sua conta para eu poder depositar o dinheiro? Isso não ocorre. Sim, e assim, eu tenho o contrato, tá? Eu não sei aonde está, mas eu tenho ainda o contrato do SBT, o contrato da Manchete, que fala que quando for exibida fora do Brasil, o percentual é X. Quando for exibida no país, é Y. Nós temos isso em contrato. Só que a nossa justiça no Brasil, a gente não tem como solicitar, de repente, um pagamento que é muito pouquinho, 1%, 0,5%, para esse país no exterior. A gente gastaria mais com um advogado lá para requerer esse valor. Então, assim, as pessoas fingem que não vê, sabe? Isso é muito feio, isso é muito chato. Porque eles sabem que têm os direitos a serem pagos. Só que eles não pagam, não procuram e a gente fica de mãos atadas. A gente não consegue reaver esse valor. Coisas, né?
não sei se é o capitalismo ou se é mesmo a própria ambição das pessoas, porque Chica rende muita audiência, onde que ela seja reprisada, ela rende muita audiência, então, Sim, factualmente também, muito dinheiro vai para esses canais, né? E o mínimo que eles deveriam fazer é recompensar quem fez a obra, né? Existir, que são vocês, atores, juntamente com toda a exato. equipe técnica da novela. Sim, Milene, sim. é, chegando próximo do final da nossa live, eu vou fazer, agora sim eu vou fazer um bate-bola com você, que aquela hora que você está falando sobre o núcleo não era bate-bola. Não, mas aquela resposta tinha que ser. Então, deixa eu só contar um casinho, Thiago, que foi Oi. legal. As noviças, assim que a gente foi gravar a primeira cena, porque assim, eu amo o Antônio Pilar, ele é um doce de pessoa, eu tenho uma paixão por ele absurda, porque se não fosse ele, a Pia não teria ido até o final da novela. Antônio Pilar, Na o verdade, a Pia diretor, não um dos teria ido nem no diretores primeiro da capítulo. Chica, certo? Da Chica, isso. Então, a gente chegou em Maricá. Lembra que eu falei que eu sou meio justiceira? Por isso que eu falei, eu tenho que ser advogada, não adianta. Chegamos em Maricá, os atores tinham um restaurante deles. E os peões tinham um restaurante dele, que era do lado de fora daquela salinha. Quando a gente chegou para almoçar, nós fomos para os atores, né? Afinal de contas, a gente está ali junto. Aí falaram: não, não, vocês não podem comer aqui, não. Vocês vão comer lá fora. Eu falei: não, a gente não vai comer lá fora, não, a gente vai comer aqui. Olha que absurdo, Thiago. Eu fiz isso. Eu falei: não, a gente vai comer aqui. Nós não somos do elenco, então a gente vai ficar aqui. Não, não vai, vocês comem lá. Eu falei: não vou comer lá, a gente come aqui. É ridículo. Mas aconteceu, tipo, essa separação, sabe? Vocês não são elenco, vocês não vão ficar com a gente. Mas assim, eu briguei tanto que o Pilar ligou pro Avancini e falou assim: olha, tá acontecendo isso e isso aí. Não, libera todo mundo para comer onde tiver que comer. Dias depois, o Pilar assim: Milene, olha só. O Avancini disse que quem arrumasse confusão estava fora da novela. Eu falei: mas eu não arrumei confusão, é justiça, gente. Se tem aqui é para ficar aqui, não é para ir lá para fora. E lá fora, assim, eu confesso porque que eu não queria ir lá para fora. Era um calor do cão, com aquela roupa preta quente para burro e o lugar não tinha ar-condicionado. Sim, eu fui fresquinha, gente. Isso é horrível, mas eu fui. Eu falei: não, quero ficar aqui. Aí ele falou: graças a ele, a Pia continuou. Porque senão a Pia não continuaria na novela. Então você iria morrer de uma forma Mas muito agradável, talvez. talvez eu não ia nem entrar na novela, a Pia já morreu, já. Enfim, Legal você falar sobre isso, porque eu acontece. estou conversando atualmente com um dos dragões, né? A gente está preparando uma live mais para frente aí, e ele falou que realmente havia essa divisão. Então, o elenco de apoio não podia ficar exatamente no mesmo lugar que o elenco principal. Então, havia essa separação entre os atores, né? Porque, na verdade, todos eram atores, independente de ser apoio ou não, todos eram atores. E Sim, lá, toda a construção, tudo mais, que vocês tinham que ficar, não era uma coisa assim, né, de primeiro mundo, né? Não era uma Globo, que era algo assim, faltava não. muitas coisas para vocês terem, se sentirem confortáveis para poder esperar, para poder gravar uma cena. Era mais ou menos isso mesmo? Para descansar, exato. Isso, era isso mesmo. Era isso mesmo. E depois né, desse bate-boca que eu tive lá, a gente começou a ter os mesmos direitos. Todos começaram a ser tratados da mesma forma. E isso eu achei legal. Eu falei: poxa, que bom, eu não briguei à toa. Eu não briguei só porque a Milene quer. Geralmente as minhas brigas são para todos, sabe? Eu não entro numa briga só porque eu quero. Não, é porque é justo. Não é justo que todos estejam juntos. Não é justo que todos confraternizem, porque numa hora de um almoço você senta, você conversa, você troca ideia. A própria Lu Grimaldi, né, aquela pastinha que eu te mostrei, Uhum. aquele meu arquivo, ela que me ensinou a fazer. Ela que colocava ali os capítulos, o marca-texto, ela me ensinou. Então são assim, são essas trocas que a gente tem numa hora de descanso, que a gente tem numa hora de alimentação. Então isso é importante. Então eu consegui isso para todo mundo. Então já foi um ponto para noviça Pia lá, entendeu? Mas foi arriscado. Imagino com a fama que o Avancini tinha de. Mas você está correta. Assim que deve ser, não é? Todos eram atores naquele momento. Não é? Todos.
Exato. Milene, então vamos pro bate-bola? Vamos embora. Lembrando que não vale respostas longas. Eu quero ou uma palavra, ou se não, uma Tranquilo. frase, uma coisa que seja curta. Eu falo ou uma expressão ou um nome e você me diz o que vem na sua mente sobre isso. Ok? Ok. Ok. Ia falar very good. Oh, Preparado. meu Deus do céu. Então vamos lá. Deixa eu mandar um beijo para a turma 6. Deixa eu te Sim. mandar um beijo, que tem aqui vários colegas meus da turma 6, que é a turma de formação em Direito Médico. Uhum. Né, hoje eu estou me especializando em Direito Médico e da Saúde e a turma está em peso aqui prestigiando o nosso chat. Mas bora pro bate-bola. Então, desde já, sejam todos bem-vindos, pessoal da turma 6. Um beijão meu aqui também do pessoal da página. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo prestígio. Ok? Então, vamos lá, Milene. Ai, ai, vai lá. Rede Manchete. Sonho, 1997. coragem. Hábito. Oi? Não ouvi. Hábito. Quente, Espera que deu uma travadinha. quente. Ok. Hábito quente. Religião. Católica, Walter Avancini. mestre. Valci Carrasco. Não o conheci, mas empreendedor. Úrsula. Parceira de cena. Senhorzinho Xavier. É um doce. Eugênia. Uma baita atriz, viu? Padre Guiar. Ai, gente, um doce também, um querido. Um querido. Padre Eurico. Incrível. Modelar. Não ouvi. Será que travou de novo o som? Modelar. Ai, Jesus. Modelar? Ai, gente, nossa. Ai, gente, é um passado. Queria muito voltar, pelo menos aquele corpinho de Miss, né? Mas passado bacana. Advogar. Realização de um sonho. Lutar pela justiça. Teste de elenco. Ai, gente, algo que tira o fôlego. Fazer novelas. Experiência interessante. Bacana. Noviças. Ai, são as noivas de Jesus. Elas querem o bem. Maricá. Terra quente e de boas lembranças. Eu achei que você ia falar terra quente de boa gente. Eu poderia ter rimado, mas boas lembranças de Maricá. Desejo. Ser feliz. Família. Minha vida. Chica da Silva. Histórica, fantástica, única. Final, acabou. Eu ia falar that's it. Gente, tô com mania agora de falar inglês quando as Ah, pessoas falam comigo. I don't speak English. Milene, muito obrigado por esse momento. Foi muito especial. Quero que você saiba de coração mesmo que eu estou muito agradecido por você, pela sua participação. Você está sempre disposta, super acessível comigo e também com outros seguidores e fãs da novela aqui, porque eu estava olhando os postagens e eles iam lá, faziam perguntas para você, e você super acessível a eles, dando as respostas. Eu achei assim de uma humanidade muito grande. Talvez você pense, não, mas eu deveria fazer isso como ser humano, mas realmente nós estamos no momento em que a gentileza, ela se faz muito necessária, porque as pessoas tendem mais a ficar mais introspectivas em si, no tempo que a gente depende tanto das tecnologias, as pessoas
nós temos que reaprender a conviver com o outro. E acho que a quarentena trouxe para a gente essa necessidade do outro, que nós precisamos coexistir, né, com todo mundo e precisamos ter esse contato com o ser humano e não simplesmente com as tecnologias. Então, eu achei maravilhoso a maneira como você me tratou e tratou também os outros seguidores. Eu quero te agradecer de coração. E eu queria saber de você o que você tem feito na atualidade. Você quer indicar, pedir para as pessoas te seguirem algo que você esteja fazendo, algum projeto seu? Esse é o momento. Então, Thiago, em primeiro lugar, muito obrigada pelo carinho, pela paciência, né? A gente está tentando marcar essa live há algum tempo. Eu faço hoje 4 pós-graduações, estou em uma nova cidade, né? Agora eu resido em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais é uma terra que acolhe tão bem, então eu estou recomeçando a minha vida aqui. Atualmente eu trabalho com direito médico, saúde, também direito do consumidor. Me sigam no Instagram, volta e meia tem umas dicasinhas bacanas, mas eu ainda coloco bastante família, né, filhos, que são algo, são coisas muito importantes para mim. Então, tudo que vocês vão encontrar no meu Instagram são coisas realmente importantes para mim e que podem também fazer diferença na vida de vocês. É uma honra estar aqui, uma honra, assim, inenarrável, indescritível, relembrar 23 anos atrás. Eu até agradeci ao Thiago via WhatsApp. Falei assim, olha, obrigada por ter resgatado essa minha história. Eu era tão novinha na época e foi algo que me marcou tanto, foi algo tão presente na minha vida que eu achei muito bacana esse resgate. Então, para mim é uma honra estar aqui. Tá? E eu me coloco à disposição, podem me chamar no direct, sempre que eu puder eu respondo. Tinha até o meu crush aí, que ele falou que eu era o crush dele na época. O Janderson. Acho que é o Janderson, né? Isso. Eu falei, meu Deus! Ele assim, você foi minha crush. Eu falei, como é que eu respondo ao Janderson? Mas, enfim, eu conversei bastante com ele. Fiz grandes amigos, né, na época que foi exibido em 2005. Ricardo Gamboa, Maurício, Diego. Enfim, eu não vou ficar falando nomes que foram muitos queridos que me apoiaram e estão comigo até hoje, desde 2005 até hoje. São 15 anos me acompanhando. Eu sou muito grata, eu só tenho que falar isso. Eu sou muito grata. E vou estar sempre disponível. Posso demorar a responder um pouquinho, mas eu estou sempre disponível. Obrigada, viu, Thiago? Você é um presente para nós, Milene. Muito obrigado. Que pessoa carismática, gente. Eu adorei conhecer você, de verdade mesmo. Sério. Obrigada. Gratidão, obrigada. Eu que agradeço. Então a gente se vê numa próxima. E tudo de bom para você e um ótimo domingo para você e para sua família. Ok? Obrigada, gente. Um beijo, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão.